isso aí, galera, boa noite. Estamos juntos aí mais uma vez no Cozinha Prática para Dois. Como vocês podem perceber, hoje a gente não tem panela, certo? Hoje é uma receitinha aí diferente, tá bom? Para você que quer agradar a sua família, tá certo? A gente vai fazer aí um pão caseiro, né? Uma receitinha simples, tá bom? Busquei uma das receitas mais simples aí que eu tenho, né? Para que todo mundo possa fazer, tá? Todo mundo possa se deliciar aí e fazer um pão em casa, tá bom? Fim de semana, quer agradar aí, dá para fazer um pãozinho diferente, tá certo? Vamos lá. Então, como a gente vai começar? A gente vai começar com 2,5 copos de água morna, tá bom? Não pode ser água quente, porque senão você mata o fermento, tá certo? Você mata o fermento. Fermento biológico, tá? Então, o próprio nome diz, ele tá vivo, tá certo? Para essa receitinha aqui, a gente vai usar 4 tabletes, tá certo? De 15 gramas aí, perfazendo um total de 60 gramas, né? Esse fermento aqui conhecido como fermento de padaria, tá bom? A gente vai pegar nesses 2,5 copos aí e meio de água morna, tá? Que não é quente. E nós vamos dissolvê-lo, tá bom? Vamos dissolvê-lo nessa água com 2 colheres de sopa, tá certo? De açúcar, tá? O que a gente vai fazer aqui quando a gente começa a dissolver o fermento com açúcar na água morna, tá? A gente vai acordar o fermento ele tá vivo, mas ele tá dormindo, né? Tá na geladeira, tá bom? Por isso que a gente consegue, de certa forma, conservá-lo, né? Porque ele tá dormindo na geladeira. A temperatura aí da geladeira de 2 a 7 graus ele dorme. A gente coloca ele na água morna, vai dissolvendo, vai fazendo uma água suja aqui, tá certo? Com açúcar. Açúcar é o alimento do fermento, tá bom? O pão cresce, a massa cresce porque os bacilos, né, as bactérias aqui do fermento vão comer o açúcar, né, que você coloca na massa, mais o açúcar da farinha, tá bom? O trigo também, né, ele consegue transformar aí o trigo em açúcar, né? E ele come, né, explode, gera, né, nesse processo aí que ele está comendo, ele gera gás carbônico, né? E quando ele está gerando gás carbônico, ele acaba fazendo com que a massa fique cheia de bolhas, né? E essas bolhas aí, por sua vez, é o que faz aí a massa crescer, tá certo? Então isso aí é o procedimento básico, né? A gente fazer um pão, né? A gente preparar o fermento, tem várias maneiras de fazer. Tem receitas que a gente faz aí, que a gente faz uma esponja, né? Chamada esponja, que a gente coloca o quê? A gente coloca a farinha, um pouquinho de farinha, dissolve só o fermento na açúcar, né? Aí põe um pouquinho de farinha, deixa crescer aí, dobrar de tamanho, etc. Tá? Essa é um outro tipo de receita, pode ser que um dia a gente coloque aí pra vocês também, mas essa aqui é uma receita mais simples, tá certo? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar essa mistura, tá bom? Então ela já ficou bem diluidinha aqui, e a gente vai colocar no liquidificador, tá legal? Vamos pegar todo o fermento que tá aqui, tá? Não vamos deixar nenhum bichinho ficar morto aqui, né? Vamos trazer todo mundo para nossa, né? E a gente vai juntar o que? A essa receita a gente vai juntar um copo, tá bom? Um copo de óleo, tá? Eles são para colocar óleo, mas quer dar um incremento no seu pão? Então você coloca meio copo de óleo, meio copo de azeite, tá? Aí a receita não fica cara, certo? Você consegue dar um upgrade aí na sua receita, tá bom? Então vamos juntar aqui, ó, 1 copo de óleo, tá bom? Vou quebrar o ovo aqui dentro, só para ver se o ovo não tá, né? Ovo de galinha caipira aqui do terreno, né? A gente tem que ver se o ovo tá bom, certo? Tem um ovo bem amarelinho, certo? O ovo de galinha caipira, ele é bem amarelo, tá bom? Vamos juntar aqui, tá legal? E vamos colocar aqui uma pitada de sal, para que o pão não fique pão doce, tá bom? Vou colocar aqui uma pitadinha de sal, tá legal? E vamos bater, tá bom? Vamos bater, e para não estragar a gravação, nós vamos dar um pause aqui e já a gente volta. Terminado de bater, tá certo? O que nós vamos fazer, tá bom? Bati aqui por cerca de 1 minuto e meio, 2, tá? Só para a mistura ficar bem homogênea, tá legal? Para que fique bem tranquilo, né? E vamos despejar aqui em uma travessa, certo? Despejar aqui na travessa. Vejam que é uma receita bem simples, tá bom? O pão mesmo tá pronto, tá? É pôr a farinha agora, legal? Farinha de rosca branca, normal, tá legal? E acabou. Essa é a receita do pão. Só que, obviamente, nós vamos
incrementá-lo depois com ervas finas, frescas, tá bom? Ervas finas, não sei porque é fina, né? Porque pra mim é erva, mas o pessoal chama de erva fina. E aí tem uns queijinhos, uns presuntos aí, tá certo? É o que a gente vai fazer, tá? Aqui a gente vai acrescentando a farinha, tá? E vai mexendo um pouquinho, tá? Para essa receita vai cerca de 1 kg, tá bom? De farinha, tá? Aqui tá bem líquido, então a gente vai incorporando, tá vendo? Incorporando aí a farinha, a gente dá uma liga, tá certo? Vamos colocando aqui, tá? Eu deveria estar numa travessa um pouco maior, mas eu não achei, tá bom? Tem uma bacia grande aí, mas não sei onde tá. Então vamos fazer essa aqui que no final dá tudo certo, né? Se não der certo, a gente faz de novo, tá? Não tem problema nenhum. Aqui não tem preguiça, tá legal? Para cozinhar a gente não tem preguiça, isso que é importante, tá? Lembra, né? Conforme a gente tem falado aí nos vídeos, tá? O carinho aí, o amor com que você faz a receita é o que vai dar toda a diferença, né? Então se você fizer de qualquer jeito, né? Bater de qualquer forma, né? Colocar farinha aí de qualquer forma, você vai ter um pão feito de qualquer forma, com sabor de qualquer forma. Agora se você trabalhar aqui a receita, né? Com carinho, incrementando aqui, né? Incorporando aos poucos, né? Os ingredientes, certamente você vai ter, né? Uma receita agradável para quem quiser comer, tá? Uma dica para vocês que quiserem fazer o pão: escolham dias mais quentes, tá bom? Dias mais quentes fazem com que o fermento cresça melhor. A temperatura ideal para o fermento crescer é de 25 a 30 graus aí, né? Até um pouquinho mais que isso. Quando tá muito frio, né? Eu moro aqui na serra, quando tá muito frio, geralmente eu ligo o forno, tá? Ligo o forno um pouco e coloco, ligo, desligo depois, né? Deixo ele chegar a uma temperatura mais ou menos. E aí eu coloco, né, a travessa para crescer a massa dentro do forno, tá bom? O que vai fazer isso? Isso aí vai fazer com que o fermento, né? Nós acordamos, que ele estava dormindo, ele cresça, né? Ele comece a comer os açúcares aí da massa, né? O que a gente também acrescentou para acordá-lo. A gente vai fazer com que ele coma aí mais tranquilamente, né? Eu prefiro comer no frio, mas o fermento prefere comer no calor, tá bom? A gente vai aqui incorporando, certo? E já já a gente volta aqui, tá? Para poder amassar, sovar essa massa aqui na pia, né? Na pedra aqui, tá bom? Então vamos vendo aqui como é que tá, ó. E a gente vai acrescentando até a gente ter uma massa que a gente consiga tirar da vasilha, tá legal? Já já a gente volta aí. Bom pessoal, já tá mais ou menos aí, ó, um ponto. A gente vai acrescentando a farinha, tá vendo? É um ponto mais ou menos bom. Então o que a gente vai fazer? Vai despejar um pouco de trigo aqui sobre, né, a superfície de trabalho, tá legal? Você pode ter uma pedra específica, tá? Eu tenho aqui a própria pia, né? Só façam, tá, a asepsia do local, né? Do lugar que você vai trabalhar aqui. Eu geralmente ponho cloro, né? Tenho condição de comprar o cloro puro, não a cândida, tá pessoal? Cloro mesmo. Isso aqui chega a ferver, né? A ferver e remove aí toda a sujeira. Depois a gente vem com álcool, né? Um álcool para limpeza mesmo, um álcool 70%. E a gente consegue, tá? Dar uma limpada final aí na pedra. Fica tudo certo, tá? Nunca ninguém veio em casa reclamar que o pão deu dor de barriga, né? Importante, tá? Bem limpinho, tá? Tomem cuidado com as bordas de pia, tá bom? Esses cantinhos aqui geralmente ficam verdes, né? Amarelos, aí depende da cor da bactéria que tá aí. Então é importante você, tá certo? Tentar fazer uma limpeza bem, né? Bem próxima aí do ideal, né? Que não contamine o pão, né? E a alegria de cozinhar não se torne, né, uma tristeza de ter que ir para um hospital. Certo? Bom, aqui não tem segredo, tá bom? Qual que é o ponto? O ponto é quando não grudar mais na mão, tá? Receita de pão, pizza, tudo que é massa, tá? A quantidade de farinha é aproximada, tá bom? Então, eu coloquei ali 1 kg de farinha, mas ele pode ser que vá um pouquinho mais, tá? É importante você ter, certo? Um pouco mais de farinha aí, que se você precisar, né, você tenha na mão. Veja que fica uma massa absolutamente mole, né, macia, leve, é uma massinha bem gostosa de trabalhar, tá bom? E como que a gente vai sovar isso aqui, né? Primeiro a gente vai trabalhando ela aqui para incorporar um pouco mais de farinha, certo? E ela já
não ficar grudando tanto na mão, tá? Depois a gente começa o processo, né? É conhecido como sovar a massa, tá bom? O que é sovar a massa? Sovar a massa é você pegar aqui, certo? E abrir, tá? Dobra, abre, dobra, tá? Sempre nesse processo aqui. Abrir e dobrar, tá bom? Abrir e dobrar, certo? Isso aqui você vai fazendo e vai incorporando a farinha, tá? Que tá aqui na sua área de trabalho, tá bom? Joga um pouco mais de farinha em cima, tá? Tomem cuidado para essa massa não ficar muito pesada, tá legal, pessoal? Massa pesada não é gostosa, né? Massa pesada não é boa. Então vamos tentar fazer uma massa leve, né? Só ela parou de desgrudar da mão, já tá bom, tá? Vai sovando. Não tem preguiça não, tá? Receita de cozinha aí não pode ter preguiça, tá? O ovo é um pouco maior, né? O seu copo de água é um pouco maior, então toma cuidado aí para tentar. O importante é o fermento, tá? O açúcar tá numa medida mais ou menos aproximada do que a gente passou, para que não fique aí, né? Um pão pesado que não cresça, né? Lembrando que pão, tá? É um alimento vivo, né? O fermento aqui dentro está vivo, né? É um alimento aqui que o fermentinho tá vivo aqui, tá trabalhando, tá? Ele vai comer os açúcares, tá certo? E vai fazer com que essa massa cresça, né? As bolhas de gás carbônico aqui dentro vai fazer com que a massa cresça, tá legal? E dê aquela leveza que a gente tanto quer, né? Vamos ficar leve, vamos ficar gostoso. Tá legal? Bom, pessoal, estamos aqui, tá? Já tá quase no ponto, veja que ela já tá, né? Desgrudando, certo? Já alcançou o ponto que a gente quer, tá? Veja, tá excelente essa massa, tá legal? A gente vai deixar ela aqui, tá bom? A gente vai fazer o que agora? A gente vai colocar, tá? Um pano de prato aqui, tá? Alguma coisa que permita que essa massa respire. Vamos deixar ela aqui cerca de 1 hora crescendo, tá? Tem que dobrar de tamanho, tá assim? Vai ficar mais ou menos assim, tá? Se você tiver uma travessa, excelente. Põe numa travessa grande, eu não achei hoje, então vou deixar aqui, tá bom? Se tiver uma travessa, você coloca na travessa, ajuda a crescer, tá? Aqui não tem problema, ela vai crescer. Passei um pouco de farinha, por quê? Vou colocar o pano aqui em cima e ela vai crescer e vai ficar exposta na parte interna. Então a farinha vai ajudar a não deixar grudar no pano, tá bom? O paninho de prato separado aqui, tá? Especialmente para isso, tá limpo, né? A gente vai colocar aqui, tá legal? E vai deixar crescer, tá bom? Na hora que ela tiver já descansada aí por volta de 1 hora mais ou menos, a gente volta e continua com o vídeo, tá legal? Até daqui a pouco. Isso aí, galera, estamos de volta, tá bom? Para quem nunca untou, tá? E enfarinhou uma forma, tá bom? Onde a gente vai colocar o nosso pão, eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona, certo? A gente vai pegar aqui um papel, pegar margarina, certo? Ou manteiga, tá bom? E vai aqui passar toda a volta da forma, tá certo? Essas são as forminhas de barro que eu uso no meu forno a lenha. Hoje eu não vou estar fazendo no forno a lenha, mas de qualquer forma aí dá pra usar essas formas, ela mantém o calor, o pão cresce de uma forma mais agradável, tá certo? E a gente vai pegar o que? Um punhado de farinha, tá bom? E vai jogar aqui, certo? Na hora que a gente vai batendo aqui, ó, vai jogando pros cantinhos, veja aqui, a farinha vai, certo? Vai deixando toda a superfície da forma aí preparada para receber a massa. Por que é importante? Para que não grude, tá bom? Isso aqui é a farinha, a manteiga, a margarina, enfim, se colocar a gordura, né? E a farinha vai fazer com que sele isso, né? E a massa, depois quando você vira, quando tiver assado, vai sair de uma forma tranquila. Tá bom? Ó, a massa me surpreendeu, tá bom, pessoal? Olha o tamanho dessa massa, tá? Falei que ela ia ficar assim, ela ficou dessa forma, tá bom? Cresceu bastante, tá certo? Não grudou no pano, né? A gente falou. É normal agora, na hora que eu mexer nela, ela vai arriar, tá? Porque, ó, que a gente falou, ó a quantidade de buraquinhos aqui. Isso aqui tudo é o gás carbônico, tá certo? Gás carbônico que tava aí na massa, tá bom? Crescendo. Certo? Então, quando você mexe na massa, ela volta, tá? Maior do que antes, mas ela diminui bastante. Não se assuste, tá bom? Você não estragou a massa.
certo? É comum aí quem não tá acostumado, a massa tava tão grande, eu mexi, ela encolheu. Não encolheu não, né? Encolheu, mas isso não é ruim, tá certo? Então, que a gente vai fazer o que agora? Vamos trabalhar no recheio da massa. Essa parte é a parte boa. Esse pão aqui é um pão das crianças, tá bom? Amanhã eu vou levar pro serviço o pão das criancinhas lá. Então as crianças comem bem, né? As crianças lá não passa apertado, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho 5 formas, tá? Um pão maior, tá certo? Pão maior aqui, tá? E outros 4 pães menores, tá certo? 4 pães aí menores, tá bom? O que a gente vai fazer? Pão do quê, né? Basicamente pão de queijo e presunto, tá legal? É agrado de todo mundo aí, tá bom? Vou fazer um só de queijo, porque vai que o Rafão não come, né, Rafão? O Rafão às vezes é meio fresquinho, não como cebola, não como maionese, como isso, como aquilo, né? Vamos fazer um de ervas, tá legal? Um de queijo. Então esse aqui é o de queijo. Queijo, eu vou usar um queijo ralado de saquinho aqui, tá bom? Tem uma marca boa, hein? Preferência aquele ralado grosso, né? Não vamos usar aquele queijo muito fininho, lá bem ruim, né? Pra falar a verdade, aquilo é horrível. Ó, recheou, tá bom? Dobrou. Neste caso de queijo ralado, certo? E vamos dar uma amassada aqui, tá? Uma sovadinha na massa. Legal? Como se estivesse sovando mesmo aí a massa, tá? Esse é um pão de queijo ralado, tá? Vou fazer aqui uma bolinha, tá bom? E vou pôr para descansar. Ele vai crescer mais 40 minutos, tudo isso. 1h40 só de crescimento. Mas se você for ver, tirando a sujeira, né? E o tempo de crescimento, é uma receita muito simples, tá? Por isso que tá aí no nosso site, né? No nosso YouTube, tá bom? Vou colocar um queijinho aqui em cima. Dá toda a diferença quando for assar. Identifica também, né? Esse aqui eu vou fazer de queijo e presunto, certo? Então veja bem, vou colocar aqui um pouco de presunto picado, tá? Um pouco de queijo, por bastante, né? Pouca coisa de, né? Quer fazer aqui, comer, né? E vamos também embrulhar, certo? Embrulha aqui, ó. O recheio tá todo aqui dentro, certo? Ó, o importante só é tentar fazer com que todo o recheio fique coberto com massa. Por quê? Porque quando você colocar na forma, tá? Se for presunto não tem problema, mas no caso do queijo, o que vai acontecer com ele? Ele vai grudar no fundo e nem aquela untada que você deu não vai ser suficiente, né? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos pôr numa outra forminha, essa forma aqui, que ele vai ter mais espaço para crescer. O próximo, vou fazer de ervas, tá bom? Ervas finas, que pra mim não é fina, né? Simplesmente uma erva, tá? Aqui os tomilhos, tá certo? Com os oréganos. Não é gostoso, pessoal, a gente comer o caule, né? Quando a gente pica, isso aqui não tem problema. Mas quando a gente tá fazendo aqui, não é legal a gente comer o caule, que é meio durinho, né? Nunca sei o caule dele pra ver se depois ele fica mole, mas eu acho que não, né? Então, como eu não tenho certeza, colocaremos só as folhas, certo? Das ervas finas. Então vai ficar um pão de ervas, né? Gostoso um pão de ervas. Então, um pouquinho de queijo, só para dar um tchan, né? Aqui eu tenho salsinha, cebolinha, tomilho, tá bom? Orégano fresco, tá? E folhinhas de alho. O alho quando cresce tem as folhinhas aí que são muito gostosas, tá bom, pessoal? Todo um diferencial. Então o Jonathan vai me matar. Ah, tá cortando coisa da receita, em vez de deixar pronto para ganhar tempo. O Jonathan vai ver se eu tô ali na esquina, tá bom? Se estiver na esquina, certamente estarei em algum outro lugar, certo? Deixa cortadinho aqui, ó, coisa gostosa. Um cheiro maravilhoso de cebolinha. Vamos pôr mais um. Ah, o alecrim. Olha o alecrim aqui, ó, pessoal. Quem falou que o alecrim não vinha?
Cuidado com o alecrim ele é bem cheiroso, bem forte, certo? Vou colocar só um pouquinho aqui, senão vai tomar conta do pão, né? A gente não quer que ele tome conta, a gente quer que ele seja mais um ingrediente do pão, né? O orégano também não fala mal de ninguém, tá? Então vamos colocar mais um bocadinho do orégano, tá legal? Aí vamos colocar mais esse queijinho ralado aqui, é gostoso demais, rapaz. Isso aqui vai em todas as minhas receitas, tá bom? Quero fazer doce, tá bom? Quer fazer doce, separa um pedacinho, tá certo? Para uma massinha, quiser pôr um pouco de açúcar, tá? Ver como fica melhor para você, tá bom? E de açúcar, né? Você pode deixar a massa um pouco mais doce. E depois, o que eu faço? Depois você põe aí o recheio de sua preferência, tá? O que você pode fazer? Você pode fazer com ameixa, tá bom? Ameixa com... fica gostoso. Ameixa com doce de leite, né? E coco, quem gosta, tá? Vou colocar esse pãozinho aqui, ó. Essa forminha menor. Falta mais um pequeno. Um pequeno, bem recheado. Queijo, sem falta. Vamos colocar aqui 2/3 desse aqui. E 2/3. Outra coisa que fica gostosa, pessoal, a gente fazer, certo? É pão com bacon, né? Torresmo. Gostoso. Tá legal? Ah, agora vem o bitelo aqui. Linguiça, pão com linguiça. Muito bom também. Ó, essa massa aqui é a maior, tá bom? Então, aqui, queijinho. Sobrou? Sobrou. Todo queijo ralado. Sobrou. Este eu recheio aqui, tá? Esse restinho aqui desse outro potinho, tá bom? Gostei desses potinhos aqui, viu? O menino cortar pra mim. Esses potinhos aqui, ficou bem legal, né? Olha aí, ó. Não é por falta de recheio que o pão não vai ficar bom, certo? Não sei, né? Vai que fica. Vai que não fica, né? Então, ó, pessoal, ó. Juntou as pontas, tá certo? Com todo o amor, carinho e um pouco de atenção, a gente vai dando uma enlinguiçada nele aqui, ó. O que é enlinguiçar? Não sei. Acho que é deixar o pão mais compridinho. Ó, que bonito. Pessoal, 40 minutos o pão crescendo, tá legal? Aqui, ó. O forno pré-aquecido, tá bom? 180 graus, tá? Eu vou encerrar a receita por aqui, tá bom? Porque eu tô ficando sem bateria pra câmera. Mas basicamente o que vai acontecer. O pão vai crescer por 40 minutos, tá bom? E vai ao forno a 180 a 200 graus por mais meia hora. Tá certo? Então é super tranquilo, tá? Ele vai crescer por mais 40, cresceu uma hora, dobrou de volume, recheamos, fazemos o que quisermos aqui com ele, tá bom? Ou só o pão puro também, não tem problema, não é pecado, coloca aí, tá? E deixa crescer mais 40 minutos, tá bom? Nesses 40 minutos, faltando 20 minutos, você pré-aquece o forno a 180 graus, tá certo? E coloca para assar por 30 minutos, tá bom? Tenho certeza que esse pão vai ficar maravilhoso, tá certo? Agradeço a companhia de todos, tá legal? Eu vou tirar uma foto depois do pão pronto e a gente vai certamente aí colocar como abertura do nosso vídeo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.